Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma muito simples como eu saí do total zero, cheio de dívida do jeito que eu estava, para fazer meus primeiros R$250 mil. Esse aqui tem várias plaquinhas de faturamento, mas essa aqui em especial é muito importante para mim. Eu não vou entrar em termos técnicos, como eu consegui. Eu posso até falar aqui, mas ensinar que eu tenho um outro canal onde eu falo mais sobre isso. Mas nesse canal, a ideia desse canal é fazer com que você destrave. A ideia principal desse canal é essa. Então, nesse período, para eu destravar, para eu conseguir essa que foi a minha primeira plaquinha, foi a mais especial, por conta também, não só por ser a primeira, mas pelo momento que eu me encontrava, devendo muito, devendo agiota, devendo casa onde eu morava, a gente estava quase perdendo ali, porque devia muitos meses de financiamento e condomínio. O carro da minha mãe já estava em busca e apreensão, cara, era o pior momento da minha vida, isso em 2018. E nesse período, para eu conseguir chegar nesse faturamento aqui, obviamente, não vou falar para você que foi rápido, simples, fácil, foi nada disso. De certa forma foi até fácil, aliás, de certa forma foi até rápido, fácil não, mas de certa forma foi rápido perto dos meios convencionais que a gente tem. E por que eu estou dizendo isso? Dentro de um trabalho convencional, para você conseguir fazer seus R$250 mil, cara, é muito tempo de trabalho, às vezes muitos anos. E eu consegui em aproximadamente, sei lá, um ano mais ou menos, tá? Pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Mas o que fez eu dar essa virada foi esses primeiros 90 dias. Por quê? Eu entrei num modo, alguns falam que é hiperfoco, outros falam que é modo caverna. Eu na época eu nem sabia desses termos, mas para mim era uma forma que eu precisava me abster de tudo, ou quase tudo, e focar 100% no que eu estava fazendo. Primeiro, porque eu era novo nesse novo trabalho, no caso eu comecei a trabalhar com vendas online, né? Não tinha canal no YouTube, tinha nada disso, trabalhava com vendas online, muito focado em vendas no WhatsApp e tudo mais, e era algo novo para mim. Eu vim do ramo de vendas, mas eu não sabia trabalhar com internet diretamente, então era algo que eu precisava focar, e ao mesmo tempo eu precisava de resultado um pouco mais rápido, então eu precisava parar tudo que eu estava fazendo e focar totalmente naquilo ali. E nesse momento, muitos de vocês, assim, muitos pensam assim, cara, que eu preciso de um dinheiro rápido, simples e fácil. Se você pensar dessa forma, sem saber muito bem o que você está fazendo, hoje parece ser fácil para mim fazer uma quantia relevante. Eu já fiz mais de 1 milhão. Mas naquela época eu não sabia fazer nada. E quando você não sabe nada, é muito mais complicado. Hoje em dia eu faria esse resultado bem mais rápido pelo conhecimento que eu já tenho, pela experiência, pelo caminho, pelas pessoas que eu já conheço, enfim. Ia ficar muito mais fácil. Mas nessa ideia toda que eu venho trazer para você, é para você separar, pelo menos, esquece esse negócio de modo caverna ou hiperfoco. De repente você está nessa pegada, né? Porque são os termos mais atuais hoje em dia, mas naquela época eu precisei fazer isso por 2 motivos. Primeiro, porque eu precisava aprender aquilo ali, o desespero ali de fazer o dinheiro. Então, sabe, eu tenho que focar no que eu estou fazendo aqui. Qualquer distração não vai ser bem-vinda. Ou, sei lá, sair para beber com os amigos, até jogar videogame, essas coisas bobas eu tentei cortar. Porque para mim eu estava perdendo tempo, sabe? Eu estava focado em ter resultado com aquilo ali. Isso serve para isso que eu estou fazendo aqui, mas para qualquer coisa no seu trabalho, de repente uma profissão, um concurso que você quer passar, enfim, pode ser para qualquer coisa. E isso me ajudou muito, essa foi a primeira coisa. E a segunda coisa é que eu precisava, nesse período todo, além de foco, eu precisava economizar. Então, a gente viveu um momento financeiro muito difícil. Então, sair para beber com os amigos, sair para me divertir, não era prioridade. A prioridade era pagar minhas contas, comer e ter foco naquilo que eu estou fazendo. E nesse período eu aprendi muito. Primeiro, eu aprendi a conseguir focar numa coisa até ter resultado. E segundo, eu consegui até trabalhar melhor essa parte de dinheiro, sabe? Saber administrar melhor o dinheiro. Foram 90 dias de puramente experiência, onde eu acordava, fazia minhas obrigações ali no dia, comia e começava a trabalhar. Era isso, a minha rotina. Claro que ali na parte da noite eu gosto de treinar, então parava, treinava até para eu ver gente um pouco, voltava do treino, tomava um banho,
voltava a trabalhar de novo. Essa era a minha rotina, estudar e trabalhar, né? Conciliar meu trabalho dentro de casa, no caso, as vendas através da internet. E eu fiquei com esse foco nesses 90 dias. Eu preciso falar a verdade para vocês. Não foi fácil os 30 primeiros dias. É um período de renúncia. Então você entra na internet, você vê teu amigo se divertindo, jogando um futebol com a galera, um churrasco, numa festinha, na resenha, sei lá, saindo com a namorada em tal lugar, e tu fica, caraca, pô, eu queria fazer isso. Só que você tem que se abster de algumas coisas por algum momento para você lá na frente conseguir chegar nas coisas que você almeja, né? E eu tive que suportar esse processo, mas ao mesmo tempo que é doloroso, essa dor, pelo menos para mim, tá? Durou 30 dias. Nos próximos 30, no caso ali, completando 60 dias, já foi bem mais tranquilo, eu já estava adequado àquilo ali, eu já tinha aceitado aquela situação e eu já estava começando a colher meus primeiros frutos, que é o quê? Não fiz muito dinheiro, mas sei lá, fiz meus primeiros 500, 600, 700 reais. Então, para mim, foi, cara, absurdo. Tipo, em 2018 o dinheiro valia mais do que vale hoje, né? Nada absurdo, mas era uma grana que não mudou minha vida, óbvio, pagou algumas contas só, mas serviu de duas coisas. Primeiro, para eu entender que aquilo realmente funcionava, e segundo, para me motivar a continuar naquele caminho. Cara, isso dá certo e eu preciso continuar nisso aqui. Se eu estou focando só nesse mês eu conseguir, daqui no segundo, terceiro mês as coisas vão acontecer. E é muito que falta pra gente, sendo você trabalhando no mesmo ramo que eu, ou tem outro aí na sua vida, não sei. Mas esse período de experiência, de foco, de você passar por esses processos mais difíceis, é onde 90% das pessoas desistem. Você vai tentar alguma coisa, se você não tem resultado na primeira semana, geralmente você desiste. Sendo que às vezes você almeja ter uma casa gigante e ter o melhor carro, a melhor viagem, sendo que você perde na primeira semana. Se você perde na primeira semana, você nunca vai conseguir conquistar o que você almeja. Geralmente a gente é muito movido a sonhos. E eu acho que nem é o melhor caminho. Geralmente, pelo menos para mim, o melhor caminho é a dor. Então, tipo, no meu caso, eu não estava sonhando em viajar, ter carrão, ter carro. Não. O meu sonho maior era pagar minhas dívidas. Eu só queria pagar minhas dívidas e conseguir trabalhar de casa, porque eu não aguentava mais viver a vida que eu vivia. Foi 10 anos pegando metrô, ônibus cheio, eu não aguentava mais aquilo ali. Então eu queria arrumar uma forma de conseguir trabalhar de casa e conseguir pagar minhas dívidas, que eram muitas na época. E graças a Deus eu consegui nesse período. Você pode chamar, como eu falei, de por foco, você pode chamar de modo caverna. Para mim valeu essa experiência de parar tudo por 90 dias. Nem acho saudável você ficar nesse modo por muito tempo, porque você precisa socializar, você precisa ter o seu momento de curtição, e isso é saudável pra gente, a gente precisa desse momento. Só que eu acho que a gente precisa também parar às vezes para recalcular a rota, para a gente conseguir focar em alguma coisa, para a gente realmente ter resultado em qualquer área da vida. Se você quer um cargo melhor, se você quer passar no concurso, se você quer trabalhar através da internet, como é o meu caso, você vai precisar tirar um tempo para entender as coisas, como é que as coisas funcionam, um tempo para se adaptar àquela rotina, um tempo para até para ter paciência consigo mesmo, sabe? Porque às vezes a gente não aprende alguma coisa e já perde a paciência com a gente mesmo. Pô, o negócio, uma criança consegue fazer isso, eu não consigo. Poxa, você perde a paciência com você mesmo. E isso aconteceu algumas vezes comigo. Falava, cara, como é que na época eu tinha 28 anos. Cara, como é que um cara de 17, 18 tá faturando isso na internet e eu não consigo? Como é que esse cara consegue fazer isso? Eu não consigo. É possível, eu vou conseguir. E às vezes no meu caso, desisti algumas vezes, mas nesse período eu não me permiti isso. Eu falei que eu iria fazer até dar certo e foi o que eu fiz. Então, esse período de 90 dias, agora fazendo uma listinha de como você deve executar, primeira coisa, gastos com coisas que são curtição, pode ser o seu lazer, tá? Eles são importantes até para nossa vida de forma geral. Acho que todo mundo precisa de lazer, só que
se abstém dele um pouco, pelo menos nesse período de 90 dias. Então corta aquele rolezinho com os amigos, corta aquele churrasco, corta aquele futebol, corta esse período só por 90 dias. Se tranca para você entender melhor. Então a primeira coisa, você já vai evitar gasto, né? Se você está passando por um período financeiro difícil, já vai te ajudar nisso. A segunda coisa é, tenta focar em algo único. Então, por exemplo, meu negócio era vender através da internet. Cara, eu fiquei focado totalmente nisso. Então, focar na internet, focar em concurso, focar no trabalho, focar em várias coisas você não vai conseguir. Claro que cada um tem sua vida, claro que tem gente que tem filho, tem gente que tem esposa e tudo mais, claro que você tem que dar atenção, claro que você tem que fazer algumas coisas, mas eu digo em relação ao que você deve focar para estudar ou para trabalhar. Então, tira esse período para algo único e não para várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso já vai te ajudar muito. A terceira coisa é evita distração com rede social. Eu sei que a rede social hoje em dia, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela atrapalha, sabe? No meu caso era muito isso, né? Porque eu trabalhava com a internet, então tinha que estar com a rede social ativa, ao mesmo tempo que não me fazia mal, porque eu via meus amigos curtindo e eu não, então ficava naquele jogo. Mas enfim, tenta usar, caso você trabalhe com a internet, usa, não tem jeito, mas caso você não use a internet para trabalhar, eu digo, para estudar alguma coisa do tipo, tenta pelo menos dar uma segurada em redes sociais. Vai te ajudar muito, não só a nível de comparação, mas a nível também de perder tempo com algumas coisas. Você vai ver um meme ali, às vezes você perdeu meia hora, 40 minutos que você poderia estar focando em alguma coisa. Às vezes é aquele 40 minutos que vira a tua chave, em alguma coisa que você esteja fazendo. Outra coisa também que as redes sociais acabam te atrapalhando é também você ver a vida dos outros, né? A rede social é isso, é a vida dos outros. E você ver a vida dos outros nesse momento não vai ser legal, porque, imagina, aqui onde eu tô agora tá um sol brabo, e eu abro aqui, tô focado em aprender a vender, focado em fazer mais dinheiro, focado em melhoria. Aí eu abro a minha rede social, tá meu amigo na praia. Poxa, eu fico, caraca, o sol que tá hoje 40 graus, eu podia estar na praia, eu tô aqui estudando, eu tô aqui trabalhando, será que eu não mereço isso? Será que... Você já começa, sabe, aquela tua energia já vai caindo. Então evita essas coisas, só por esse período, gente, não é pro resto da vida, tá? Nem vai ser saudável fazer isso pro resto da vida. Só por um período, só para você recalcular a rota, só para você conseguir focar em alguma coisa, só para você ver os seus primeiros resultados. Esses 90 dias, esse modo caverna, que seja alguma coisa do tipo, ele não vai mudar, você não vai ficar rico nesse período de 90 dias, esquece isso. O que vai acontecer é você ter um direcionamento e você conseguir startar algo. Foi o que aconteceu comigo. Nesse mesmo primeiro ano, eu consegui fazer 250 mil reais. Dessa forma, focando desse jeito, tendo essa paciência, me abstendo de algumas coisas. Esse período foi o que me deixou alinhado com o que eu queria. Aí, quando acabou esses 90 dias, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha feito alguma grana, então eu já sabia que estava no caminho certo. Eu já aprendi um pouco melhor a controlar meu dinheiro, consegui controlar melhor meus impulsos, então já não era mais desesperado. Meus amigos estão curtindo, eu tenho que ir também. Eu ia quando tinha vontade, já não estava tão desesperado, já não sofria tanto. Consegui segurar bastante aquele impulso também de redes sociais, que a gente, sabe, não tem nada para fazer, a gente abre as redes sociais, já não fazia tanta questão. Conseguia ter muito mais resultado por conta desse foco que eu adquiri nesse período. E como eu falei, nesse primeiro ano a gente conseguiu, eu aqui consegui, obviamente com a ajuda de outras pessoas, que eu aprendi coisas nesse caminho também, óbvio, né? Nesse um ano, eu consegui faturar isso. Depois disso vieram outras premiações de faturamento aqui, mas aqui eu estou dando o meu exemplo, tá? Mas pode ser o seu aí. E tudo começou por conta desses 90 dias, que na época não foi um vídeo que me ensinou, como eu estou mostrando para vocês agora, que é uma prova social. Eu passei por isso e estou mostrando para vocês. Na época não teve nenhuma prova social, eu não vi vídeo de nenhum, nem existiam esses termos de hiperfoco como tem hoje, de modo caverna, não tinha nada disso na época, nada disso. Eu fiz porque eu tinha que fazer, porque eu não tinha opção.
Eu queria ter muito resultado, estava entupido de dívida, ao mesmo tempo desempregado, ao mesmo tempo quebrado, não podia fazer nada. Então, cara, eu vou fazer o que está aqui e vamos ver no que vai dar. Eu também não estipulei um prazo, 90 dias, eu estou falando que foi o período que eu fiz aqui, mas na época eu não tinha estipulado um prazo, um período para isso. Deu certo ali pelos meus cálculos em mais ou menos 90 dias. Mas na época eu fiz o que deu e eu ia fazer até eu passar por aquele período, passar por esse deserto, né, que eu falava na época. E foi muito importante para mim. Eu acho que se você conseguir adaptar isso para o seu negócio, para o seu estudo, para o que você vem fazendo de forma geral, vai virar a sua chave. Esquece esses papos de coach, de que você precisa de sei lá, ficar numa caverna, que não sei o que. Gente, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. A questão de evitar algumas coisas é só para você conseguir ter mais foco em outras. É basicamente isso. A ideia principal é essa. Se você conseguir respeitar esse ciclo de 90 dias, você não vai sofrer mais com isso. Você vai ver que a sua vida financeira vai mudar. Você não vai ficar rico. Eu nem prometo essas coisas, até porque eu não sou rico. Tenho uma condição financeira razoável hoje em dia. Mas você vai conseguir resolver, ou pelo menos startar toda essa questão financeira que você está passando. Você vai conseguir dar um start para uma melhora, você vai conseguir focar mais nas coisas, você não vai ficar tão dependente de dopamina rápida, você vai conseguir se controlar, vai se colocar no caminho certo, sabe? Se colocar naquele trajeto que vai te deixar na linha para você conquistar depois o que você almeja. Aqui, meu sonho era pagar minhas contas e depois que eu paguei minhas contas, meu sonho era faturar 1 milhão na internet. E eu consegui fazer isso. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz esse vídeo aqui porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Eu não tenho nem dúvida. Se deu certo para mim, com certeza vai dar certo para você também. Foi um período muito complicado na minha vida, mas que eu aprendi muito, eu consegui tirar muito aprendizado de lá. E pode ter certeza que esses aprendizados, se você aplicar isso aqui, você vai ter algum tipo de resultado na sua vida, sabe? Não deixa para você aprender só quando você passa pela dificuldade, só quando você erra em alguma coisa. Tenta aprender com os erros dos outros. Com isso você vai evitar sofrimento, você vai evitar perder tempo. Você já viu aquele cara passar por isso e você já viu o que é certo e o que é errado. Então pega essa mentalidade para você aplicar aí no seu negócio, nas suas coisas, no seu estudo, enfim, coisas que te deixam no rumo para você alcançar as coisas que você almeja, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal aqui, curte esse vídeo também, deixa um comentário também sobre o que você gostaria que eu falasse mais do meu trabalho. Se você coloca alguma coisa do que você já passou aí, de repente você já passou por um período parecido. Estou começando aqui esse canal, ele ainda tem poucos vídeos, não sei quando você está vendo esse vídeo aqui, mas a ideia desse canal é sempre entregar esse conteúdo. Eu vou fazer muitos vídeos ainda, eu já tenho outro canal maior, onde eu foco mais lá, né? Mas aqui eu vou sempre trazer essas vivências, porque eu tenho certeza que, se aplicado, com certeza você vai ter resultado e vai chegar onde você almeja. Tamo junto, até o próximo vídeo, pessoal.